Sobre esse assunto, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos disse à CNBC americana que o governo está focado no resultado econômico a longo prazo, não no que ele chamou de volatilidades momentâneas do mercado. Acabamos de falar sobre os mercados. Outro dia turbulento por aqui. A volatilidade realmente aumentou. Vimos uma queda de mais de 3,5% na semana, quase 10% em relação às altas recentes. Sei que vocês não se preocuparam com isso, mas gostaria de saber se estão começando a se preocupar agora que essas perdas estão aumentando. Sara, nosso foco é a economia real. Podemos criar um ambiente em que haja ganhos de longo prazo no mercado e ganhos de longo prazo para o povo americano? Tendo atuado nos mercados por 35 anos, sei que o mercado é propenso a grandes reviravoltas como essa. Acho que vimos muitas posições se desfazendo e não posso falar sobre isso. 62% dos americanos investem em ações, ou seja, é quase um recorde dos últimos 20 anos. Como pode a Casa Branca não se preocupar com os planos de aposentadoria dos americanos que trabalham duro? Sara, eu não disse que não estamos preocupados. No curto prazo, um pouco de volatilidade não me preocupa. O que torna as ações um investimento seguro e excelente é a análise a longo prazo. Olhando para micro-horizontes, as ações são muito arriscadas. Portanto, nosso foco é o médio e longo prazo. Não posso prever se o mercado vai subir ou descer hoje, amanhã ou na semana que vem. Mas posso dizer que com as políticas adequadas, podemos alcançar ganhos reais de renda, emprego e ativos contínuos. Entendo que você está focado no longo prazo, e parte disso são as tarifas. Mas agora, há preocupações sobre uma possível paralisação do governo. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, disse que os democratas vão rejeitar um projeto de financiamento do governo. Temos esse prazo amanhã à noite. Qual é a sua expectativa, senhor secretário, e quão destrutivo isso seria? Bem, seria extremamente problemático. A história mais importante desde 20 de janeiro, que ninguém está cobrindo, é a União Republicana e a desordem democrata. Vimos o líder da Câmara aprovar, com a ajuda do presidente Trump, um projeto de lei de impostos. Vimos um projeto de lei de reforma limpo. E se o senador Schumer quiser rejeitá-lo, prejudicará o povo americano, fechará o governo e será responsável por qualquer um dos problemas que o acompanham, inclusive a desaceleração econômica. E se isso é tudo o que eles têm, então eles deveriam se reunir novamente e pensar no que estão fazendo com o povo americano e com a economia. Você acha que essa paralisação causaria danos econômicos? Não pode ser bom. Os mercados estão focados nas tarifas. Esta semana foi mais uma semana de altos e baixos. Muita incerteza entre os líderes empresariais nesta manhã. O presidente Trump ameaçou impor à Europa uma tarifa de 200% sobre vinhos, champanhes e produtos alcoólicos provenientes da França e de outros países da União Europeia. Eu me pergunto como isso aconteceu. Foi premeditado? Você sabia disso, já que se trata de uma retaliação ao que a Europa fez em relação às tarifas de aço e alumínio? Mas 200%? Veja, estive ontem com a Business Roundtable. Acho que eram 135 CEOs. Conversei com eles sobre nosso plano, que inclui tarifas, desregulamentação e o que chamo de reprivatização do governo e redução desse nível incrível de gastos do governo. E quero 1 ou 2 itens com um bloco comercial. Não sei por que isso é um grande problema para os mercados. Acho que o grande problema para o mercado é simplesmente não saber o que virá a seguir e qual é a meta, e não saber onde isso vai parar. Porque se aumentarmos as tarifas, eles retaliarão e nós subiremos mais. E depois? Bem, isso também pode acontecer de outra forma. Veja,
Essa é a natureza dessas tarifas recíprocas. E tudo o que o presidente Trump está pedindo é que os países retirem as suas. Portanto, identificamos alguns setores estratégicos, o aço, o alumínio e provavelmente os automóveis, mas todo o resto está em jogo. E essa será uma decisão tomada por nossos parceiros comerciais. Sim, essa foi uma das minhas perguntas. Como serão aplicadas essas tarifas? Pois após a sua aplicação, a situação fica rapidamente fora de controle. Bem, novamente, essa é uma decisão de nossos parceiros comerciais. Se eles quiserem aumentar as tarifas, e como alguém que estudou sobre isso, sei que é o país superavitário que sofre o maior impacto. Temos um grande déficit comercial com esses países. Portanto, no caso de haver um vai e vem com as tarifas, eu diria a esses governos que eles estão do lado perdedor dessa discussão do ponto de vista econômico. Na segunda parte da entrevista à CNBC, o secretário do Tesouro negou que a economia americana passe ou passará por uma recessão. Pelo contrário, Scott Bessent promete que os Estados Unidos vão ter um grande crescimento econômico. Falando de comércio e da resposta das empresas americanas, na semana passada você falou, aqui na CNBC, que os Estados Unidos estão em um período de desintoxicação. Isso é um eufemismo para a recessão? De forma alguma. Não precisa ser, porque vai depender de quão rápido o bastão do governo é passado. Nosso objetivo é ter uma transição suave. Mas eu te digo, Sara, a coisa fácil que poderíamos ter feito seria entrar e simplesmente manter esse nível massivo de gastos, o que é insustentável. Mas poderíamos ter mantido por 1 ano, 2 anos, talvez até 4. Talvez, mas estaríamos arriscando uma calamidade financeira. Estamos tentando aprovar essa reforma tributária, controlando os gastos, e quando conseguirmos aprovar a reforma tributária, podemos mudar a trajetória para cima. Receitas em alta, crescimento econômico, mantendo os gastos estáveis ou fazendo o impensável e cortando despesas, então é uma trajetória bem promissora. No modelo dos anos 90, foi exatamente o que aconteceu. Vimos as taxas de juros caírem, o setor privado compensar a lacuna deixada pelo governo, porque agora temos excesso de emprego no governo e essas pessoas podem ser transferidas para o setor privado. A questão é, o que é realista quando se trata de reduzir a dívida? Quero dizer, acho que você mesmo disse que quer chegar a um déficit de 3% do PIB. Foi o quê? Quase 6,5% no último ano fiscal. O Departamento de Eficiência Governamental está trabalhando nisso. Até o momento, foram economizados 150 bilhões de dólares. Mas isso não vai fazer diferença. De onde você vê os cortes significativos quando fala em reequilíbrio do governo? Bom, olha, eu não sei como é o orçamento da sua família, mas para mim 115 bilhões é muito dinheiro. Isso é 5% do déficit do ano passado. Então, eu acho que é um bom começo. E só se passaram 6 ou 8 semanas. Então, provavelmente, há muito mais que podemos fazer e, sabe, isso tem 2 partes. Acelerar o crescimento econômico, ampliando a base de receitas e controlando os gastos. Os Estados Unidos não têm um problema de receita, temos um problema de gastos. As receitas do governo estão bem na linha de base de longo prazo, mas o governo anterior simplesmente estourou tudo para cima e estamos tentando colocar isso sob controle. E quanto aos sinais econômicos que vemos? Teve um aumento no otimismo das pequenas empresas após a eleição por algumas das políticas de que você está falando. Pelo 2º mês consecutivo, vimos uma queda. Além disso, o Fed de Atlanta, por exemplo, está prevendo uma taxa de crescimento negativa para o 1º trimestre. Eu poderia falar mais alguns dos alertas de confiança no momento, mas quero saber se o senhor está preocupado com o que está vendo na economia. Bom, Sara, talvez você esteja por fora, mas acredito que o Fed de Atlanta revisou o número para um valor positivo devido às importações de ouro, o que foi uma anomalia.
Eu não estou preocupado com esse indicador incerto e, novamente, como eu disse ontem ao Business Roundtable e digo aos seus telespectadores, estamos tentando criar certeza econômica. Vamos fazer isso com o plano tributário e a desregulamentação. Também disse a cerca de 135 CEOs ontem que, caso eles apresentassem um plano semelhante ao que queremos fazer no governo federal, as ações das empresas deles subiriam 15% ou 20%. Seria considerado uma reestruturação econômica milagrosa e colocaria todos num caminho sustentável. Então, acho que ainda não estamos recebendo o devido crédito por isso, mas acho que vamos receber.